Boa noite. Boa noite, pessoal. A doutora Flávia teve um imprevisto aqui com a conexão e nós vamos tentar aqui do meu para ver se vai rolar. Porque no dela não tava conectando bem, tava falhando, então vamos tentar por aqui. E aí eu vou convidar a doutora Flávia e vamos fazendo por aqui. Espero que funcione. Aí. Oi? Olá, Aí. Andréia, tudo bem? Tudo bem, e você? Nossa, que confusão agora para a gente começar, mas deu tudo certinho, né? Sim, acontecem Como esses vai? É imprevistos, um né? Com a prazer te conexão. conhecer pessoalmente. Pessoalmente não, né? Na telinha, Virtualmente. virtualmente. Hoje nós vamos falar Um prazer bastante também. sobre esse amor pelos idosos, né, Andréia? Sim, E é algo que a gente precisa conversar, porque a gente vê que a fisioterapia, né, necessita cada vez mais, não só de atendimento, mas de a gente atender também esses idosos com mais carinho, amor e humanidade. E aí, hoje a gente está invertido aqui, né? Na verdade, era para eu estar em cima, André embaixo, mas não tem sim. problema nenhum. Para quem está chegando agora, né, que são seguidores já da doutora Andréia, tem alguns outros que são os meus seguidores. O que me chamou a atenção na doutora Andréia Souza foi colocar assim na página dela do Instagram, Geronto por Amor. E aí, a partir do momento que eu vi aquela carinha novinha, com aquele sorriso simples, né, e falando que ama a gerontologia, eu comecei a perceber que tem muito nela do que realmente nós, da Geronto, nós gostamos, que é o amor incondicional pelos nossos pacientes idosos. Então, inexperiente, né? De repente, quando eu era bem novinha, sabe, Andréia? Porque eu já tenho aí praticamente, deve ter uns 22, eu acho que 23 anos de formada, e que Aham. atendo idosos e que trabalho com a Geronto. Vejo essas pessoas mais jovens chegando e com tanto entusiasmo. Então, por que não saber um pouco mais, né, sobre essa pessoa tão especial, que tem tantos seguidores, que tantas pessoas admiram, como você? Então, Ai, pessoal, obrigada. a Andrea, né, a Andrea Souza, da Geronto por Amor, que hoje em dia é uma empreendedora, podemos dizer uma empresária, né, que atende idosos. Ela se formou em 2015, né, Andréia? Se formou em Isso. 2015 na Universidade Paulista. Em 2017, ela fez uma especialização excepcional, né? Que foi no Hospital das Clínicas, né? Da Isso. USP, É, que é uma formação maravilhosa para quem realmente gosta da Geronto. Então, eu acho que você realmente, nessa época, deve ter aprendido bastante. Eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de fazer também uma especialização uhum. também no Hospital das Clínicas, mas ainda não existia essa pós que Ah, você fez. aham. E eu vejo que cresceu muito a Geronto, né? Que a gente cada vez mais tem pessoas estudando a Geronto, pessoas que amam a Geronto. E é por isso que hoje eu trouxe você aqui para abrir seu coração. No mês de junho, Andréia, o mês dos namorados, o mês do Ai, amor, a gente precisa pois é. entender um pouquinho mais, né? Esse Sim. amor pelos idosos. Então, eu queria saber de você,
como que começou esse amor aí? Ele começou antes da faculdade? Ele começou na graduação? Ou depois que você se formou, você começou a gostar mais dessa área de gerontologia? Olha, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu tô muito feliz, tava muito ansiosa porque eu já te segui há algum tempo, tenho a primeira edição do seu livro. Quando teve o segundo, comprei. E assim, é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Eu te admiro muito o seu trabalho. Então, se eu ficar um pouco nervosa é porque eu tô. Não, você não tem que ficar nervosa. Não, aqui só é uma antiga professora, gerontóloga antiga, que antigamente nem tinha especialização, sabe? E, Uhum, na verdade, isso. A especialização na área de fisioterapia tem poucos anos que surgiu. Então, para a gente ser gerontólogo antigamente, era fazendo gerontologia. Hoje em dia, a gente sabe que sim. tem especialização para isso, né? Mas contem um É pouquinho desse amor para a gente. Então, normalmente quando eu vou fazer as lives, eu sempre falo que foi na graduação, no meu estágio. Porém, eu fiquei pensando hoje e eu lembrei de talvez o meu amor tenha nascido antes mesmo de perceber de forma inconsciente. Eu nasci e cresci com a minha avó até ela falecer. Nós sempre moramos na mesma casa. E ela sempre falava sobre a nossa relação de carinho, de respeito. Então, os meus pais sempre me orientaram, me educaram para respeitar os mais velhos, né? Minha mãe teve uma criação, enfim, onde ela tinha que respeitar os irmãos, que eram mais velhos, né? Os pais, enfim. Então, acho que veio um pouquinho daí. E aí, relembrando disso, eu fui pegando algumas coisas. Então, eu ia muito à feira com a minha avó, onde ela, né, conversava com outras idosas. E eu sempre gostei muito de estar perto deles, de escutar o que eles tinham para falar. Enfim, na graduação, eu acho que foi o start mesmo. Eu tive, no último ano, o estágio em uma casa de repouso. E houve um misto de sentimentos, onde eu ficava muito feliz de estar ali, mas ao mesmo tempo eu ficava muito triste de ver a situação daqueles idosos. Eu tinha um preconceito com a institucionalização deles. E aí eu falei assim, eu preciso ser o diferencial. Tinha uma paciente que eu atendia e que eu não, enfim, não gostava muito, assim, pouco do meu pouco entendimento, né? De como talvez ela era tratada, de falar assim, será que a família está presente, né? Será que eu sou esse apoio, essa escuta, essa pessoa que vai acolher e tudo mais? Então eu quero fazer isso para mais pessoas. E quando eu terminei a graduação, também não era muito divulgada a especialização em gerontologia. Meu Verdade, é marido que verdade. acabou encontrando do Hospital das Clínicas e falou: bom, era isso, então tenta. E fui. Durante a graduação, os meus pacientes eram praticamente todos idosos também, então acho que o destino foi levando também para esse caminho, e na especialização eu tive certeza que eu estava no lugar certo, porque além da carga horária, né, de ser todos os dias você lidando, eu realmente percebi que eu não tinha errado na minha escolha. Eu era muito feliz, adorava aprender e estar com eles, né? Independente do ambiente, ambulatório, enfermaria, passei na UTI também, que não é o que eu gosto, mas eu entendo que precisa, né? Alguns pacientes precisam, e eu fui feliz em todos esses momentos. Então, eu acho que começou lá com a minha avó, mas o start realmente foi na graduação. É como que eu acho que é uma história, né, que a gente vai construindo com os nossos entes queridos.
Eu Sim, vejo, Andréia, você contando essa história, como a família, ela é um diferencial na vida de qualquer pessoa, né? Então, você me contando, olha, veio da minha avó, veio da criação que eu tive com os meus avós, deles sempre juntos. Eu acho que esse aspecto da pessoa ter um bom convívio familiar, de ser criado de uma maneira que a gente respeite, né, os idosos, as pessoas sim, que estão envelhecendo, que a gente dê um olhar para esse público, né, de uma maneira diferente, né, que são pessoas que viveram uma vida inteira, que tiveram várias sim. experiências e que nós podemos agora, né, depois quando eles chegam na velhice, começar a entender o porquê de várias questões. Então, acaba que a gente começa a raciocinar o porquê dessa gerontologia. E é bonito perceber, né, o tanto que a gente vai criando isso com a própria graduação. Quando eu me formei, né, porque isso já aconteceu há muitos anos, igual você ficou sabendo aí, né, já não sei mais se é 22 ou 23, é melhor não fazer as contas, não. Mas Aham. eu fui para a universidade e não existia estágio supervisionado em gerontologia. Nós tínhamos idosos para atender. E aí, Uhum. ninguém queria atender idosos, porque eram mais complicados, eram mais difíceis, e aí começaram a perceber que a Flávia atendia. A Flávia atendia o idoso com neuro, a Flávia atendia o idoso que tinha dificuldade ali no caminhar, e começou dessa forma. E com Aham. você já foi um pouco diferente, né? Você, na sua própria graduação, você já teve um contato maior. Então, a gente vê também como é importante, né, a vivência de um profissional também da saúde com várias áreas, vários saberes. E a gerontologia, para a Sim. gente, é muito nova ainda. É muito nova. Apesar da gente saber que temos muitos profissionais estudando sobre gerontologia, ainda está começando, está engatinhando. Então, é muito interessante a gente saber como é bonito se envelhecer, né? Então, eu vejo, por exemplo, agora nessa live aqui, eu tenho a minha mãe, que deve estar aqui, os meus tios, eles sempre, né? O pessoal lá não Aham. gosta de envelhecer, não, Andréia. Aí em São Paulo Aham. eles gostam de envelhecer? Olha, a minha mãe, eu falo que ela é uma idosa que não tem problema nenhum em envelhecer, para ela tá tudo certo. Por exemplo, o cabelo para ela tudo certo, ela adora o cabelo dela grisalho, ela queria que ficasse mais branco para ficar do jeito que ela queria. Porém, a minha sogra não. A minha sogra, É. ela fala que não. Uhum, é complicado mesmo, né? Então, cada Sim. um tem um jeito de envelhecer diferente. E a gente tem que aceitar, né? Da forma que a pessoa queira, né, envelhecer. Mas me conta um pouquinho. Na hora que a gente fala nesse cuidado, o tema da nossa live é cuidar dos idosos com amor, né? E a gente escuta Uhum. muito em falar em humanização da saúde, em cuidado humanizado, né? Esse olhar de cuidado humanizado, você acha que faz toda a diferença no público idoso? Ah, eu creio que sim. Acho que em todo o público, né? Mas eu acho que com o idoso é primordial, Uhum, porque a- eu escuto assim, né? Uma coisa que eu tenho falado muito aqui no Instagram as pessoas falam, eu gosto de atender idosos ou tá tendo esse boom com o envelhecimento, né? Porque assim como você, da minha turma, eu fui a única que foi para Geronto, que realmente falava que queria atender idosos, que gosta de atender idosos. A maioria não gostava, preferia outros públicos. E acabam falando, é fácil atender idoso, né? Só que não basta só gostar. Gostar é muito importante, mas não é o suficiente. Ainda mais quando você quer prestar algo humanizado. Então, nós precisamos de dedicação, compreender esse processo de envelhecimento. Então, quem estuda, né, sobre gerontologia consegue enxergar as particularidades e especificidades desse público, é, ter esse olhar abrangente, né, e não segmentado. Então,
uma coisa que eu também falo muito aqui no Geronto é tira a lupa, né? Principalmente com o idoso. Eu não posso olhar só o joelho dele, ou só a dor no ombro. Eu preciso ter esse olhar multi, eu preciso tratar ele como uma equipe multi, eu preciso de pessoas junto nesse atendimento. Eu não consigo atender ele de forma individual. Uhum. Então, eu acho que saber trabalhar em equipe, ter a escutativa, porque uma coisa que eu percebo é essa vontade de falar que eles têm, mas não é todo mundo que, enfim, consegue ouvir. Tem a tal da paciência, que muitos falam que precisam ter para atender idosos, que eu acho que não está relacionado com paciência. Mas é realmente, se você tem uma escutativa, você consegue fazer uma avaliação boa, você consegue conversar com essa equipe, né? E às vezes a físio que está ali rotineiramente, né, com mais frequência, talvez atendendo esse idoso, consegue perceber detalhes que um outro profissional acaba indo, sei lá, quinzenalmente, uma vez por mês, e você vai ser o elo dessa equipe, né, onde você vai conseguir passar as informações para que ele tenha um atendimento mais fidedigno diante do que ele mostra, né, de alteração. A questão da família, que eu sempre falo, né, além da equipe, quando a gente atende idoso, a família vem junto, é um combo. Sim, Então, a sim. escuta também serve para essa família, o acolhimento também serve para essa família. Eu atendo pacientes com alteração cognitiva, então, Uhum. a aflição, a sensação de. Também trabalho com instituição, então a sensação de estar deixando esse idoso nesse lugar, então, ai, será que eu estou abandonando, né, o meu parente, o meu pai, a minha mãe? Então, você saber acolher essas dores também. Então, eu acho que tudo isso faz um combo aí nesse atendimento humanizado e que, na maioria das vezes, eu enxergo isso no tratamento do idoso, né? A gente sabe que, Certeza. enfim, outras populações precisam também, mas com o idoso é primordial. Você não consegue oferecer um trabalho bom, assim, né? Ideal se você não observar todas essas questões, eu acho. Exatamente, é uma equipe interdisciplinar que tem que estar por trás, né? Semana passada eu fui fazer uma avaliação e domiciliar também, e na hora que eu cheguei em casa, o meu esposo falou: Mas você ficou 2 horas e meia na casa do paciente? Então, assim, para quem está de fora, para quem não vivencia geronto, né, principalmente para quem não tem vivência com algumas doenças e patologias e Uhum. também entender que a família vai estar próxima e eles precisam, né, conversar conosco, a gente precisa entender como é que é o ambiente. Então, uma avaliação, ela pode não somente, peraí que deu uma cortadinha aqui, né? Isso, Acaba que a gente tem que avaliar não somente o idoso, né, que às vezes tem alterações cognitivas e ele precisa responder para a gente. Nós vamos, às sim, vezes, aplicar testes, às vezes a gente precisa fazer alguma avaliação e tem um familiar do lado querendo responder por ele, né? Querendo exato. fazer por ele. Aí a gente tem que explicar, calma, deixa ele responder no momento dele. Ou às vezes a gente tem que Uhum. afastar a família. Eu sou muito de, Sim. no primeiro dia, querer conhecer a casa, o ambiente, como é que é a cama do idoso, como é que é o banheiro, como é que são os quartos, como é que ele vive. Mas só a partir de algumas consultas é que a gente começa a entender, né, essa funcionalidade mesmo nossa, não deles, Sim. né, nesse manejo da fisioterapia. Que esse trabalho humanizado é o que você falou, ele vai além do atendimento ao idoso. A Sim. gente, às vezes, tem que cuidar da família do idoso, que também adoece junto, né? A gente tem que cuidar do cuidador do idoso, que às vezes também está adoecendo junto. E a gente tem que cuidar do Sim. nosso coração.
Porque às vezes a gente mistura o profissional com o pessoal, né? Que é bem difícil separar isso. Esses dias você até perguntou lá no seu Instagram, se você chama o idoso de vô ou vó, né? Sim. Ou pelo Ah, nome, né? Então, eu vi que algumas pessoas responderam lá, né, Andréia? Ah, se ele sim, liberar, se ele quiser, não tem problema nenhum, realmente. Mas é porque às sim, vezes a gente mistura muito, né? Então, isso às vezes se torna complicado. A nossa postura tem que ser sempre uma postura dedicada, humanizada, mas profissional. uhum, Porque senão a gente não sim, consegue cuidar, né? E o que você falou aí desse trato nosso, principalmente com a família, e no cuidado desse idoso em especial, em todos os aspectos, quando a gente fala em equipe interdisciplinar, isso é muito importante. Hoje, uhum, eu percebi em um outro atendimento que um medicamento desses que a gente tenta abolir, né? uhum, A equipe da Geronta tenta abolir, né, do uso que os idosos fazem, eu percebi que ia ser feito algo dessa forma. Rapidamente eu já uhum. comuniquei para as pessoas responsáveis, né? O médico responsável, porque eu acho isso importante. A gente às vezes Sim, pode perder um idoso, uma autonomia que a gente está ganhando, devido a alguns, né, usos abusivos de medicamento, a polifarmácia existe, as pessoas tomam medicamento sem prescrição, então a gente tem que tomar cuidado disso. Ou às vezes é um sim. cuidador que está tratando mal aquele idoso. Então, a nossa missão não é só atender, né? Não é só chegar na casa e fazer fisioterapia, não é verdade? Não, é verdade. E aí, eu te pergunto, como é que a gente faz uma fisioterapia com excelência? Uma boa, Olha, uma consulta com excelência. Como que é isso? Como que a gente eu faz acho. gerir? Pode falar, desculpa, cortou a última parte. Como atender com excelência em gerontologia? Por que que eu estou te perguntando Amém. isso? Hoje eu vi até um post de uma profissional de educação física. Ela postou e ela Uhum. falou: olha, fisioterapia não é só cones e não são só aqueles exercícios que estão postando por aí. Não é Sim, verdade? Você é, deve ver isso muito, né? sim. Então, tem muita gente fazendo muitas coisas legais, mas tem muita gente também abusando, né, de certas situações aí na fisioterapia. Para você, como que é um atendimento com excelência? Achei importante você falar sobre isso, porque é uma questão que eu venho conversando muito nos stories, nas minhas publicações, sobre isso. E vou ter um curso agora com a Larissa Viveiro no sábado sobre prevenção de quedas, onde muitas pessoas perguntaram, nós vamos falar sobre exercícios, se nós passaríamos exercícios prontos, como que seria essa questão de protocolo? E é uma coisa que eu tenho visto muito e eu tomo muito cuidado desses exercícios, né, que nós vemos no Instagram, enfim, né, na rede social como um todo, porque tem esse boom da era digital, então todo mundo tá aqui, todo mundo quer, quer achar um meio, né, de facilitar as coisas, e eu não vejo problema nenhum nisso, mas eu acho que para você ter um atendimento de excelência, você precisa ter raciocínio clínico. Uhum, Então, você precisa ter uma boa avaliação, e aí, nessa avaliação, entra tudo isso que nós citamos, a escutativa, seja do paciente, do familiar, do cuidador, que às vezes é o familiar idoso também, e sim. que precisa também ser acompanhado, seja por você ou por um outro profissional que você possa indicar. Até alguém fez uma pergunta, né? Quando o cuidador está sobrecarregado. Então, é exatamente isso, ter esse olhar e tentar identificar quando existe essa sobrecarga e você fazer a orientação, indicar para algum profissional de saúde, enfim, que possa auxiliar ele de alguma forma. Mas eu acho que o primordial é o raciocínio clínico, porque se você consegue fazer uma boa avaliação
traçar eu não gosto nem de utilizar a queixa principal do paciente. É realmente uma queixa funcional. O que está difícil ali na funcionalidade, né? Como que a gente pode intervir de forma objetiva? Então, traçar esse raciocínio para que você consiga ter condutas de forma individualizada, que eu acho que aí é onde a gente chega, né, nessa questão de exercício, que foi o que eu e a Larissa acabamos falando nos nossos stories, né? Não existe um protocolo, porque como você mesmo falou no início da live, cada um envelhece de uma forma. Então, como que eu vou passar um exercício para minha mãe e vou passar o mesmo para minha sogra? São pessoas diferentes, com demandas diferentes, com queixas diferentes. Elas podem até ter a mesma patologia, mas talvez a queixa de uma não é igual à outra. E aí eu volto também para falar na questão de tirar a lupa. Quando você atende o idoso, a gente tem que olhar, né, de forma multi. Então, você olha, avalia ele como um todo e não um segmento específico. E isso serve para conduta. Então, se você avalia com excelência, você consegue montar esse raciocínio clínico e tratar de forma individualizada e objetiva. Então, você vai pontualmente no que ele precisa. Que eu acho que é um dos diferenciais que eu tive na especialização. Lá era muito focado, então eu aprendi muito disso lá. Qual que é a queixa funcional desse paciente? Como que a gente pode intervir, né? Qual que lá a gente usava uma justificativa, então eu tinha que justificar aquela alteração funcional. E aí isso me fazia ter um raciocínio clínico e fazer com que a minha conduta fosse baseada nessa alteração, né? Pontualmente, depois a gente, se for necessário, vai vendo outras coisas que não são a maior demanda desse paciente, por exemplo. Então, eu acho que está em volta disso daí. Exatamente, eu acho que é dessa forma que a gente tem que fazer. Os protocolos prontos, as pessoas, olha, hoje em dia todo mundo quer tudo pronto, né, Andréia? Então, por exemplo, você quer uma comida pronta, não é isso? Né? Não é à toa que está crescendo cada vez mais. Vocês querem, às vezes a pessoa quer uma coisa que não tenha que gastar tempo. E uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, se vocês não conseguirem raciocinar através de uma avaliação, vocês não vão conseguir tratar. Eu recebo várias mensagens, você deve saber, você também deve receber, perguntando qual é a melhor técnica para tratar tal coisa. Gente, não é técnica que trata uma pessoa. A gente avalia essa pessoa, né, de uma forma que é global. E não é, às vezes, em um dia que a gente consegue avaliar a pessoa. Às vezes a gente demora, né, uma semana, até um mês, para conseguir uma avaliação bem feita. Porque tem o momento certo, porque o idoso ele tem os seus horários, porque de manhã, às vezes, ele está sonolento, à noite, à tarde, ele está mais tranquilo. Porque os testes nem sempre justificam tudo, né? Então, acaba que a gente tem que ter esse olhar para tratar com excelência, não é só simplesmente mexer o idoso. Vou chegar na casa dele, vou alongar, fortalecer, tratar o equilíbrio e vou dar tchau. Não, não é assim, né? Não tem protocolo. Você vai chegar um dia que ele vai estar completamente desnorteado, porque você chegou lá, era 6 horas da tarde, o meu idoso tem demência, então está acontecendo aquele fenômeno do pôr do sol, ele está confuso, e você foi lá no horário. Você vai conseguir atender? Não vai, né? Então, cada paciente tem a sua peculiaridade. Tem aquelas idosas que a gente chega na casa, elas querem conversar. Minha filha, senta aí um pouquinho, vamos tomar um café, depois você faz a fisioterapia. Porque às vezes não tem ninguém ali para conversar com ela há semanas, né? Nas instituições de longa permanência, né, que você falou que atua e já atendeu, é a mesma coisa. Às vezes a rotina deles é a enfermagem, troca de fralda, alimentação, horário da terapia ocupacional, e aí chega um fisioterapeuta que pode às vezes mudar ali a vida daquele idoso, não só com fisioterapia, mas trazendo o que a gente está vivendo, né? Muitas vezes eu falo, olha, hoje
eu passei na rua tal, você tem que ver como que tá o ambiente. Eu vou contando histórias, eu quero saber que dia é hoje, o que que eles viveram, o que que eles gostam de fazer, junto com a fisioterapia, né? Então, Exatamente. isso é muito importante. A escuta, a presença. Humanização da saúde, né? Igual você falou, é a escuta ativa e a nossa presença. Você presente na vida do outro, proporcionando ali, né, que ele consiga ver em você, né, algo que ele possa pensar para um futuro. Essa menina Sim. aí vai melhorar, com certeza, né? A minha força eu vou poder andar. Era assim que eu escutava quando eu era menina, né? Aham. Agora, essa senhora aí, quem sabe, ela vai ajudar eu conseguir andar melhor, Aham. porque, Andréia, você vai perceber que é muito legal também envelhecer sendo gerontóloga, envelhecer com a gerontologia. A gente vai Aham. envelhecendo junto com os pacientes. Eu tenho pacientes que eu convivo com eles há anos, sei lá, 15 a 10 anos, e que Aham. alguns viram para mim e falam assim: eu só vou parar de fazer fisioterapia quando eu for embora dessa vida. Então, Uhum. isso é muito importante, né? A nossa função ali, aquele poder que a gente tem, não só como profissional, né? Mas de estar na vida dele. E às vezes dá uma misturada. Você mistura profissional com pessoal? Olha, no começo deu uma misturada, Uhum. mas a maturidade, a experiência acaba te fazendo entender que não dá, porque senão você. Eu sou uma esponjinha já, Aham. no todo, na vida. E às vezes eu ficava muito sentida. Sei lá, Uhum. se meu paciente não estava evoluindo bem, às vezes não era relacionado com a minha conduta, era, enfim, a patologia dele que estava evoluindo, ou teve algo agudo no momento. É, eu tô em BH agora, né? Vai fazer um ano sábado que eu me mudei. E, e quando eu tive que me despedir dos meus pacientes da ILPI, que desde que eu me formei eu comecei a trabalhar lá, foi exatamente essa questão, assim, e agora, né? Eu vou querer manter com. Não é que eu vou querer, né? Eu vou manter contato como, né, com eles, porque por mais que no início da pandemia, por exemplo, eu tive que me afastar dos atendimentos por eles, assim, para a segurança deles, é, eu ligava, eu queria saber, eu conversava com gestores, ai, me manda foto, me manda vídeo. E, e foi algo muito difícil, assim, para mim. Teve até uma paciente que você falou, eu acabei lembrando dela, dessa questão de. Eu acompanhava ela desde que eu entrei, então, 3 anos lá. E quando eu falei para ela que eu ia embora e que vinha outra fisioterapeuta atender, ela falou assim para mim: ela tinha tido um episódio agudo da patologia dela, tinha ficado internada, e eu voltei antes do recesso da pandemia, assim, que era previsto para ficar afastado, para tratar dela. Porque o médico falou que ela tinha que voltar à fisioterapia imediatamente. E ela falou assim: eu não vou melhorar, porque se eu melhorar, você vai embora. Então, você disse que se eu demorar, você fica mais um pouco, que você só vai embora quando eu realmente voltar a andar. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, será que ela realmente vai, né, fazer isso? Então eu tive que conversar com toda a equipe para tentar convencer e achar uma dinâmica ali de estimular ela a conhecer essa nova físio que ia ficar no meu lugar, que ia propor experiências para ela tão boas quanto as minhas. E aí, quando eu saí, eu ficava toda semana ligando lá, né, para uma das gestoras para perguntar como ela estava evoluindo. Então, nessas questões, eu ainda não sei se é misturar, mas eu não consigo me desligar de fato, assim. Eu preciso matar minha saudade, então tem uma outra lá que também
Eu era muito próxima dela e da família dela, então até hoje a sobrinha dela me manda mensagem para contar como ela tá. A própria gestora da instituição me manda vídeos dela fazendo fisioterapia com a moça que ficou lá. Então, eu tento não misturar, mas eu também não consigo me afastar terminou e eu não vou mais querer saber daquele paciente, sabe? Eu preciso. Eu recentemente fiz até um caderno, eu até postei aqui no Geronto. Eu fiz um caderno de pacientes, então eu imprimi fotos que eu tinha com eles durante os atendimentos, que alguém tirava, enfim. E fiz um caderno com nome, diagnóstico, o tempo que eu cuidei deles, que eu tratei eles, né? Seja porque receberam alta, ou porque alguns foram a óbito, ou porque foi quando eu saí, para ter essa memória, sabe, guardada, assim, e relembrar de cada um deles. Eu também sou meio assim. Alguém escreveu aqui que agora já passou, mas é muito difícil não misturar, né? Eu tenho Sim. um bom convívio com os meus pacientes antigos. Como você está em Belo Horizonte, agora eu sou daí, eu sou de Barbacena, bem pertinho, sou mineira. Aham. E morei muitos anos em Barbacena, eu tenho paciente em Barbacena, tem em Belo Horizonte, Santa Bárbara do Toguro, a região toda onde que eu atendia. E eu tenho contato Aham. com muitos até hoje. Eu não consigo separá-los da minha vida. Então, cada Sim. pessoa é uma pessoa única, né? Então não tem, inclusive essa parte que você falou, que a sua paciente não queria que você fosse embora, ela realmente não queria que você fosse embora. Cada pessoa é um ser humano único. Então é muito difícil a gente substituir, porque não existe isso, a substituição. E às vezes o paciente, ele gostava do seu jeito, do seu toque, da maneira que você conversava. A substituição vai ser uma dor, vai ser mais uma perda que essa pessoa vai sentir. Porque o idoso, ele sente muitas perdas, porque ele vem perdendo muito. Ele perde a idade, ele perde muitas vezes a jovialidade, ele perde parentes, entes queridos, esposo ou esposa. E aí, às vezes, ele se aproxima de um profissional e o profissional é trocado ou vai para outro Uhum. local. Ele sente como se fosse uma perda emocional também. E por isso que cada ser humano é único, não tem como substituir mesmo, não. Então, às vezes, eu posso virar e falar para um paciente meu: olha, vai lá procurar a doutora André em Belo Horizonte, porque ela é excelente. Ela tem as técnicas, né, André? As mais Uhum. mirabolantes do mundo, Sim. perfeitas, já fez vários cursos. Mas não é isso que ele está procurando. O paciente não procura técnica, ele não procura a melhor forma, né, que tem de aliviar a dor, às vezes. Ele procura também, né, o alívio das suas dores, Sim. mas com aquele olhar humanizado. Porque quando a gente tem um olhar humanizado, que a gente entende o psicológico desse paciente, que a gente entende a família que ele vive, o ambiente, a Sim. gente fala muito de biopsicossocial, né? O Sim. ambiente onde ele vive, se é numa IUP, se é sozinho em casa, se ele perdeu entes queridos, filhos, às vezes perdeu o marido, às vezes perdeu pais, essa Uhum. pessoa carrega cicatrizes. Sim. E a gente, quando a gente vai embora, é mais uma cicatriz que fica ali. Não dá para esquecer. Então, essa mistura do pessoal com o profissional às vezes existe. Mas, Sim. ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes as Sim. pessoas misturam tanto que isso pode ser prejudicial para a nossa profissão. Então, tudo tem um meio termo. E eu achei interessante que você postou esses dias falando exatamente dessa forma. Tentando alertar os profissionais Sim. novos que estão chegando, as pessoas que ainda não têm vivência, que se misturar demais às vezes, e a gente não der ali, de repente, colocar um ponto ali de separação, isso pode ser Sim. prejudicial para eles e para a gente também. Sim. É uma faca de dois gumes e é uma linha tênue, né? Então a gente tem que ter um cuidado aí para não misturar demais. Mas só vivendo, atendendo e sendo profissional, né, André? Sim. Sim. Uma coisa que eu percebi dessa caixinha que você está falando é que algumas pessoas mandaram.
depois no direct, e às vezes eu me refiro, né, dessa forma para que ele se sinta à vontade. Só que é exatamente isso, tudo gira em torno disso, né? Cada indivíduo é uma pessoa diferente. Então, às vezes eu não vou me importar que você me chame de vó, né? Eu não vou me importar que você chegue para me avaliar, enfim, e já venha tocando em mim, né? Ou me cumprimentando. Eu estava assistindo uma aula hoje, até sobre isso, né? O quanto é importante respeitar o espaço do outro, né? Então, como que você faz? Você chega no paciente e já vai cumprimentando, pondo a mão, não no momento que você está avaliando, né? Porque é diferente. Ou você deixa o paciente falar primeiro, talvez tocar em você primeiro, para que assim ele mostre que ele está receptivo também para isso, né? Então, foi até uma coisa que eu comentei com algumas pessoas. Não custa nada, até na ficha de avaliação você colocar, né? Eu estava atendendo uma paciente recentemente que o nome dela era composto. Eu falava, como que a senhora quer que eu te chame? Ela falou, eu quero que você me chame assim, eu prefiro, do que você falar o meu nome dessa forma. Então, é você entender e ser gentil no sentido, né, de deixar ele confortável. O que que ele quer ouvir, né, como que ele quer ser chamado, será que ele vai querer que você toque nele, né, ou não? Porque existem isso também. Tem gente que não gosta de toque, tem gente que não gosta dessa, enfim, dessa chegada, né, tão espalhafatosa, talvez. Eu atendi pacientes que são extremamente formais, que querem que chamem, ó, meu nome e sobrenome, por exemplo. Então, cada Sim. um é cada um, né? A gente tem que respeitar e tentar, nesse ponto, eu acho que realmente não misturar, principalmente quando você não tem um vínculo com esse idoso. Com certeza. Aí em Belo Horizonte, você tem um ano que você está aí. Talvez você não tenha tido o calor dessa cidade ainda, mas os Uhum. mineiros gostam de abraçar, de falar oi, de dar 3 beijinhos, de cumprimentar. Somos assim. Eu já aqui Aham. em Brasília, quando eu mudei para Brasília, eu levei susto, porque aqui o pessoal já é mais, né, assim, mais na dele, assim, não gosta muito de abraço, nem cumprimento. Então a gente tem uma diferença. E fui militar durante muito tempo, André. Então, eu nem chegava perto, eu só prestava continência e começava já o atendimento, Aham. porque é diferente, né, a maneira. Sim. Mas é exatamente isso. Com o tempo, né, a gente vai percebendo o que a pessoa quer da gente, na verdade. Então, às vezes, o toque, nem todos gostam de toque. Então, aí, às vezes, você tem que fazer mais longe da pessoa, uma atividade, um exercício, algo assim. Já Sim. tem outras pessoas que são mais carentes, eles querem toque, eles querem, às vezes, até uma massoterapia, eles querem algo que possa, Sim. né, trazer ali um acalento. Você já viu que É verdade. muitas instituições de longa permanência, pacientes com demência, é, eles têm vontade de ficar abraçado com boneca, com Sim, sim. algum. Então, antigamente, isso aí era visto como uma forma, assim, às vezes até complicada. Hoje em dia está voltando esse tipo de cuidado. Dê um objeto que o paciente se sinta ali, que sinta um carinho, que se sinta abraçado de alguma forma, que tenha um Uhum. vínculo com ele. Porque ele está numa Sim, instituição, talvez ele não lembre daquelas pessoas que estão em volta, né? E o que que ele precisa? De um vínculo com o que ele já viveu, né? exatamente. E aí eu penso, se eu ficasse idosa numa instituição de longa permanência, o que que eu gostaria de abraçar, né? Você já pensou Uhum. nisso, né? Não, Então, eu é quando eu era verdade. pequena, eu vivia com um travesseirinho pequeno, cheirando esse travesseirinho. Então, quando eu Aham. era menininha, quando eu era bebê, então, e sempre com uma boneca arrastando. Vai saber se algum dia eu ficar numa instituição Talvez. de longa permanência, né? Se a gente vai ter Sim, algo para acalentar o nosso coração. é Porque a verdade. gente vai precisar de mais uma live depois para falar que as instituições de longa permanência, elas não são ruins, né? Que tem muita Não, positividade também nesses com certeza. locais. Porque as pessoas, às vezes, já têm uma noção do envelhecimento que não pode ser colocado de jeito nenhum nomes pejorativos, né, para certos idosos e também para locais de moradia.
E aí a gente teria que conversar sobre isso também, né, Andréia? Tantas Sim, coisas, sim, né? Se exatamente. for deixar, né, a gente fala aqui até tem muito Ou, assunto, Geraldo. Muito assunto, muito assunto. verdade. E uma coisa que eu queria te perguntar, você estava falando aí do seu convívio com os idosos, né? Que você está falando também que você tem vários idosos que, de repente, né, você está atendendo e que precisa manter contato. Esse contato você faz sempre? Toda semana, depois de uma sessão? Você mantém contato com o idoso, liga, manda mensagem? Como é que é? Se eu estou atendendo ou se já dei alta? Ou Se você ainda indiferente? está, se você está atendendo o paciente idoso, se você sempre mantém um contato com ele ou você espera a próxima sessão? Como é que funciona isso? Não, eu deixo ou o idoso ou o familiar ciente de que ele pode entrar em contato comigo. Às vezes, como eu falei, né? Às vezes nós estamos ali com mais frequência, onde eles se sentem mais confortáveis de questionar, enfim, coisas nesse sentido, então eu deixo aberto. Falo que eles Sim. podem me mandar mensagem, me ligar, se acontecer alguma coisa, se eles tiverem dúvida, seja sobre o meu atendimento ou algo que esteja angustiando, principalmente pensando nesses pacientes que têm alterações cognitivas. Uhum. Então, sei lá, uma alteração de comportamento, alguma coisa assim que a família não sabe como lidar, então, pode falar comigo, e aí dependendo, né, se eu achar que é uma lanterninha ali, uma luz que precisa levar para o médico, ou enfim, chamar um geriatra para fazer uma consulta domiciliar, eu estou disponível para isso. Então, não tem. Agora, se o paciente não entra em contato, tá tudo bem. E não entrou, eu acabo entrando. Então eu pergunto, tá tudo bem? É, sei lá, na próxima sessão é tal dia, tá tudo certo, né? Como que tá os dias aí? Como que tá o idoso? Então, e também se é um idoso, aqui em BH eu tô fazendo atendimento online, Uhum. que é uma experiência super nova, né? E eu estava atendendo recentemente uma paciente oncológica. Então, foi assim, sem ser na ILPI, né? Foi a minha primeira paciente a domicílio. Então, eu estava sempre em contato com a filha, porque ela tinha muitas alterações, assim, de um dia para o outro. Então, se a filha não me mandasse mensagem, eu já achava estranho e tentava, conversar para ver se estava tudo bem. Porque eu sinto essa necessidade, assim, porque às vezes eu tenho a impressão também que eles tudo acha que é normal, né? Pelo envelhecimento e enfim. E às vezes não querem perguntar, então eu acabo, nesse sentido, sendo um pouco mais incisiva, assim. Então eu mando mensagem, eu pergunto, tá tudo bem? Eu posso ir amanhã, né, na sessão, por exemplo. Então, nesse sentido, eu mando, tenho um contato maior. Fico mandando mensagem. Eu também faço isso, mas tem alguns que a gente não consegue. Eu estou vendo que alguém também falou que está atendendo 17 idosos aqui. Você imagina a gente com 17 idosos e mantendo contato com todos e com a família, todas Sim, as famílias juntas, aí já é mais complicado. Geralmente eu separo aqueles que necessitam de um cuidado maior ou que tal com uma patologia um pouco mais sim, avançada, que seja um paciente que necessita de um cuidado mais próximo nosso, né? Porque pode mudar sim. de um dia para outro. Então, às vezes, isso acontece. A gente precisa ter um contato maior. No mais, na antiga clínica que eu tinha aqui em Brasília, a gente fez um grupo muito legal, um grupo de bate-papo de todos os pacientes que faziam fisioterapia na clínica, né? Então, acaba que esse grupo, apesar de ter a clínica fechado, mas eles continuam ainda ali em contato, né? Então, Legal. contam o seu dia a dia, o que fazem, as dificuldades que têm. O grupo de bate-papo virou até casamenteiro. Então, acaba que eles se encontram, eles se formam. Agora não, né? Na pandemia, infelizmente. Sim, Mas eles se encontram, eles conversam. Então, a gente vê também dessa importância do social nosso, né? Como sim. é importante, às vezes, a gente mandar uma mensagenzinha de bom dia, tudo bem? Lembrei de você, né? Ou, de repente, bom dia, tô aqui, caso precise.
né? Sim. Então, pode contar comigo, eu acho que isso é importante, né? Mostrar também esse nosso lado que a gente está falando aí, humanizado. Atender com amor, eu acho que é isso, Isso. né? Criar Sim. essa rotina, mas verdadeira, né, Andréia? Verdadeira. A gente não pode ser mentiroso. É verdadeiro. Não. Você tem que doar, se doar mesmo para o seu paciente. Sim, você falou disso, eu lembrei até de uma situação. É, até no sentido de você se mostrar disponível quando esse familiar perde o seu ente querido. Sim, Então, né? E o paciente faleceu e agora, né? Não vou mais falar com aquela família. Então, mesmo nesses momentos, eu me mostro disponível. Então, eu mando mensagem, aí, claro, né? Não vou ser toda semana e tudo mais, respeito o luto daquela pessoa, mas mostro que eu estou disponível se ela precisar conversar, enfim, se ela quiser entender alguma questão que ficou mal resolvida para ela, que eu estou disponível. Eu acho que tem essa questão também de quem atende gerontologia, os cuidados paliativos, então também saber lidar com o luto, né, do seu paciente, mas também acolher essa família que perde o seu ente querido. com certeza. E agora foram muitas famílias, né? Que a gente Sim. pôde perceber agora nessa pandemia, não só de idosos, mas idosos perdendo entes mais jovens. Então, a gente precisou ter assim também muito coração aberto para saber lidar com essas perdas que estão acontecendo diariamente, né, Andréia? Então, é bem complicado, porque eles sofrem muito, sofrem, e igual a gente estava falando, já tem tantas perdas, e ainda vem uma pandemia com mais perdas, então isso é muito complicado para essa população especial, que a gente sabe que, né, a mais vulnerável para dentro dessa pandemia. É bem complicado. Sim, Mas olha, a gente já está quase finalizando aí o nosso horário, você está sim. vendo, né? Uhum. E a gente está falando de amor, de cuidado, né? E amor por esses idosos. Você tem alguma história bem legal aí da sua vida pessoal com um idoso que você possa contar? Algo bem interessante nessa sua trajetória aí como fisioterapeuta? Eu pensei em uma história que recentemente, eu até comentei em uma outra live. Eu acho que todos os momentos, enfim, festinhas das instituições, os grupos de idosos que eu participei, eu consegui tirar uma história legal. Mas tem uma que me marca muito, que foi no começo onde eu decidi, né, fazer geronto, que foi no estágio, onde eu atendia essa paciente com Alzheimer, com mais três colegas. E ela era uma paciente bem agressiva. Enfim, na graduação ainda não tinha, né, essa visão do que era o idoso em si, dessa forma global. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para conseguir atender ela melhor, para que ela aceite o meu toque, né? E lidar com ela durante o atendimento. E aí eu fui buscando informações que pudessem me ajudar nesse atendimento. Ela gostava muito de ouvir a música Beijinho Doce e Atirei o Pau no Gato, Ciranda Cirandinha. Então eu imaginei, né? Ela não compactuava muito, que talvez essas duas músicas mais infantis tinham alguma relação com a questão de mãe e filho que ela tinha, ou até da infância dela. E a Beijinho Doce era uma música que provavelmente ela gostava muito de ouvir. E ela ficava um pouco isolada dos outros idosos por causa dessa agressividade. Eu lembro que na instituição tinha um jardim onde tinha bem no meio uma árvore grande, bonita, e ela ficava sempre mais isolada, num lugar um pouco mais, assim, escuro, onde as pessoas não frequentavam tanto. E eu sempre levava ela para fazer a físio na área externa, porque ela conseguia ver a rua, as flores, né, o movimento dos carros, e eu percebia que ela ficava mais tranquila do que se eu atendesse ela no quarto. Falei, bom, ela ficava na cadeira de rodas, mas não porque ela não andava.
né? Porque, enfim, era mais fácil ali para ela ficar, para a equipe, né? Manejar, fazer as transferências e tudo mais, deslocar ela. Eu falei assim, eu vou conversar com os meus colegas e vamos pôr ela para andar, né, em volta dessa árvore, cantando Ciranda Cirandinha, para ver como que vai ser. E brilhou meus olhos, assim, porque ela conseguiu ficar em pé, super bem, com uma postura boa, e conseguiu caminhar em volta da árvore, e ela cantava a música durante o exercício. Que Então, maravilha! eu acho que esse, assim, foi o meu primeiro start, onde fez meus olhos realmente brilharem nesse sentido, porque eu precisei buscar algo dentro dela que estimulasse ela a participar e que ela me aceitasse, que ela aceitasse meu toque, o meu exercício, é, de uma forma boa para ela e que ela interagisse comigo, né, da forma dela. E foi super maravilhoso, porque durante as outras sessões, então a gente sempre colocava, ou levava uma caixinha de música e colocava a música, ou acabava cantando para ela, ela acabava cantando junto com a gente. E ela evoluiu bem durante esse tempo que nós ficamos lá, né? Diminuiu a questão da agressividade, porque a gente conseguia chegar nela trazendo algo que era importante. Enfim, a gente não sabia o porquê nem como, mas que era importante para ela. E a equipe não sabia informar, enfim, por que ela gostava das músicas, mas que também descobriram isso e ajudou muito durante a FISA. Então, eu acho que a história dela me marcou muito, porque foi onde eu realmente precisei entender um pouco mais a fundo a Geronto, mesmo na graduação, para que eu pudesse trazer ela para perto de mim, para evoluir na terapia, para criar esse Que vínculo lindo! com ela Uhum. A importância da musicoterapia também, né? Se a gente for pensar também. como faz tanta diferença nos nossos atendimentos, colocar uma música, não essas atuais, mas as antigas. Não, E foi nesse momento, então, que surgiu a Geronto por Amor? Não, ele surgiu durante a especialização, porque eu não achava muita divulgação sobre gerontologia. Tinham vários Instagrams falando sobre várias coisas, mas não específico. Aí eu falei, eu vou criar para mostrar como que está sendo a minha especialização. Eu queria compartilhar como que era atender idosos e também informar as pessoas sobre o curso. Porque como eu tinha Uhum. procurado e não achava, eu acho que só tinha em Santos e a do Hospital das Clínicas. Então eu queria buscar mais informação sobre o assunto e divulgar para as pessoas. E aí foi mais nesse sentido. E Geronto por Amor, porque hoje, né, eu entendo que eu amo ser fisioterapeuta, eu amo reabilitar. Mas eu entendi que eu amo muito mais estar com esses idosos. Então eu acho que se eu fizesse qualquer outra coisa, mas que eu tivesse com eles, eu não estaria feliz. Então eu acho que é realmente o amor por estar com esses idosos, sabe? Com certeza, isso Então só eu vai já pensei em crescer. mudar várias vezes esse nome. Mas o meu marido sempre fala, é realmente o que você gosta. Eu me sinto realizada, eu me sinto feliz. Eu tenho a sensação de que é uma das coisas onde eu dou o meu melhor. Quando eu tô com esses idosos, eles conseguem tirar de mim o que eu tenho de mais incrível que eu posso oferecer, assim, para alguém. Tá vendo? É um nome forte, um nome que ficou e um nome que está marcado na sua vida. Você pode ter certeza que Sim, seu caminho já está aí pronto para atender idosos com maestria durante muito, 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 muito tempo, né? Assim, não é à toa, ó, eu tenho casalzinho de idosos aqui em cima. Isso aqui foi uma tia minha que me deu. Então, lá de Barbacena, aí pertinho, esse casal ficava na casa dos meus avós, em Minas, em aham, Barbacena, que e legal. os pais do meu pai. E aí eu sempre gostei desses velhinhos juntos abraçados.
E aí, depois que a minha avó faleceu, foi para casa da minha tia, e aí ela vendo que eu gosto muito de idoso, né? Foi lá e me Uhum. ofereceu. Não é à toa, ó, que escrevo, né? Sim. Muita gente que fala, Ai, por deu que... uma E aí eu travadinha. falo, eu atendo porque a gente tem amor, né? A gente passa muitas vezes de ser um profissional, mas a gente quer fazer essa doação. Por que que você não é só professora? Porque só ser professora não me sustenta Sim. internamente, emocionalmente. Eu preciso de ter os meus idosos perto de mim, né? De conversar com eles, de ficar próximo. Isso sim é o amor à profissão. Então, às vezes, muito mais do que o financeiro, que às vezes as pessoas só procuram isso, o nosso Isso. emocional preenchido, né? Quando a gente está preenchido de amor, preenchido de felicidade, preenchido, muitas vezes, de acalento das pessoas que viram para a gente e falam: Nossa, melhorei muito depois da sua sessão. Nossa, eu gostei muito depois que você veio aqui. Esse é o maior, né, bem que a gente pode ter dentro da nossa profissão. E nós fomos escolhidos, né? Todos nós que fazemos por amor. Nós fomos Sim. escolhidos para levar essa profissão e fazer com que as nossas mãos, que são instrumentos aí, né, que esse instrumento possa acalentar e aliviar a dor de muitas pessoas. Então, Exatamente. talvez essa gerontologia com amor seja isso, né, Andréia? Sim, sim. E isso que você falou, realmente, a questão financeira, eu sempre falo, é uma consequência. Desde a escolha da fisioterapia, quanto a da gerontologia, as pessoas às vezes falavam assim: Meu Deus, André, físio, né? Não. Ai, geronto, vai atender idosos, não. Mas eu sempre falei: Eu vou atender o que eu gosto, o que eu amo, e eu tenho certeza que isso vai gerar frutos, financeiros ou qualquer outra coisa. Eu preciso trabalhar com o que eu gosto, né, que acaba não sendo um trabalho, assim. A gente sabe que questão financeira é muito importante, a gente precisa de dinheiro para viver, né? Mas eu realmente faço porque eu amo e essa questão da pandemia, por exemplo, o online, essas questões me deixam até um pouco angustiada, porque eu gosto de estar junto, eu gosto daquele grupo de idosos, né? Eu gosto de estar dentro da ILPI, então, seja meu paciente ou seja o residente de lá, não existe essa diferenciação. Eu estou ali disponível para todos eles. Então, é realmente fazer o que você gosta. E é uma delícia sendo assim, né? E Sim, a gente só espera que tudo isso passe, né? E passe sim, rápido. Nossa, por favor. porque está demorando demais. É, essa parte que você falou, que é importante, os grupos, né? O A convívio com os socialização que idosos, você falou. a socialização, o abraço, né? Então, nossa, dança sênior, essas coisas gostosas que a gente gosta de Sim, fazer, né? Que é dentro da Geronto que a gente pode fazer tanta atividade além da fisioterapia, né? Então, acho que faz falta realmente, e muito para eles, a nossa exatamente. presença aí também nesse meio. Mas, assim, quando a gente fala que o que a gente espera que, né, agora no final de tudo isso, que a gente encontre uma luz no fim do túnel, né? Tomara que realmente em breve nós possamos desempenhar da melhor forma, né, a nossa profissão, porque eu já voltei a atender alguns, outros ainda se Uhum. recusam ao atendimento, mesmo vacinados, porque a gente sabe que existe uma imunossenescência e pode acontecer de mesmo os vacinados terem coronavírus, a gente sabe disso. Muitas pessoas não entendem muito essa imunossenescência, acham que está tudo ok, vacinou, posso ir passear, né? Não é assim. Uhum. Idoso tem um organismo que envelheceu, necessita um pouco mais de cuidado. Então, a gente tem que ter ainda cuidados redobrados com essa população. Então, muitos se recusam e alguns já querem voltar porque
não aguentam mais ficar longe, não é Sim, verdade? E é. é complicado. E a gente espera que isso passe rápido, o mais breve realmente possível, que já tem aí um ano que você está em BH, um ano de pandemia, um ano e tanto já, né, de pandemia, um ano e 3 meses, né? Sim, 3 meses, É, isso. então é bem complicado. Mas, André, era essa conversa que eu queria ter contigo, né? Eu queria conhecer essa carinha sorridente lá do Gerando por Amor, né? Igual eu te falei, né? São pessoas que chamam a atenção por algum motivo. Por algum motivo, eu estava no Instagram, nas redes sociais, você me chamou a atenção e eu falei, essa menina tem um quê a mais, né? Então, esse quê a Ai, mais que é o que bom. seu marido descobriu, com certeza, né? E aí Aham. ele falou, olha, continue nessa área, continue na Geronto por Amor. Não é à toa que os seguidores te amam, te adoram, querem realmente estar sempre perto de você. Então, é um caminho de uma pessoa jovem ainda, dentro da Geronto. Você tem um caminho lindo ainda para percorrer e muita coisa ainda para passar para as pessoas que estão chegando aí. Então, esse amor todo que a gente está falando, como cuidar de idosos com amor, resume nessa live que a gente fez hoje, né? Ter empatia, né? Ter cuidado, dar atenção, ter escutativa, né? Ter um olhar para o outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? Entender que vocês também vão envelhecer, que a gente está envelhecendo e que a gente também vai passar por aquilo ou algo diferente. Então, que quando a gente tem esse olhar humanizado, que a gente sabe que, igual você falou, não é muito paciência, esse negócio não é ter paciência, né? A gente não é isso. É um olhar humanizado para aquela pessoa. Por que que ela é desse jeito agora? Será porque ela está passando por muitos problemas? Será que está sofrendo? Será que já sofreu? Por que que ela não quer um toque? Será que ela já sofreu de alguma forma algo físico ou algo sentimental? Então, esse olhar nosso, amoroso que a gente fala, é saber abraçar realmente de uma forma não só profissional, fisioterapeuta, mas de uma forma interdisciplinar. Quando a gente conversa em grupo, e a gente inclui nesse grupo os familiares e o próprio idoso, a gente consegue atender com amor, não é verdade? É verdade, com certeza. Mas, Andréia, foi um prazer te conhecer virtualmente. Eu espero em breve, né, estar em Belo Horizonte. Eu queria tanto ir para aí. Nossa, eu tenho uma sobrinha que até hoje eu não conheci, você imagina. Eu só vi quando nasceu. E agora ela já vai Aham. fazer um ano, ela já vai fazer um ano e eu não conheci. Então eu tenho que ir em Belo Horizonte. E quando eu for, vou entrar em contato com você. Por E favor, quando com você certeza. vier também aqui em Brasília, né? Por favor, entre em contato comigo para a gente se conhecer, né? Ou de repente em até algum curso aí da fisioterapia em gerontologia que a gente possa se encontrar. Sempre faço cursos presenciais em Belo Horizonte, uma cidade querida demais. Eu amo esse Aham. povo. Já fiz vários cursos aí, curso de capacitação em geronto. E quem sabe em breve eu volto para fazer presencial também. Sim, E o estarei seu, lá, com certeza. vai ser lançado esse final de semana, não é isso? Isso. Ele foi adiado por uma questão de saúde da Lari, mas vai acontecer agora sábado. E vai ser sobre Uhum. prevenção de queda, já que é o mês, né, de conscientização. Então, nós vamos falar sobre essa questão que também é tão importante. Ótimo. Pessoal, então acessem aí a Geronto com Amor para saber dos cursos que a Andrea ministra e que vai ser lançado. Para quem também quiser conhecer um pouquinho dos meus cursos, tá no site da Geridades, para quem quiser conhecer. Além dos cursos, tem livro, né, Andrea, para ser vendido. Pela editora Ateneu, E estão aqui atrás, ó, livros específicos da área de geronto, né, que é a gerontologia clínica, né, voltada aí para a fisioterapia. E com certeza, o que vocês quiserem podem contar conosco, né, com perguntas, respostas. Estamos sempre à disposição, né, Andréia?
Com certeza. Comprem o livro da professora Flávia, é incrível. Eu, inclusive, fiz um post aqui indicando o livro dela, então tá salvo aqui, depois eu vou colocar nos stories. E, professora Flávia, muito obrigada, eu ainda tô nervosa. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer conversar com você e com certeza quando você estiver aqui em Belo Horizonte, quero te conhecer presencialmente, quero participar do curso. E é isso, muito obrigada, de verdade, pelas palavras, Muito pelo acolhimento. obrigada. Muito obrigada. Acolhimento, eu acho que é essa palavra realmente. Um beijo grande para você, tá? Beijo. Continue essa Geronto com amor. No mês de junho, ó, coraçãozinhos para vocês Sim, todos. Curtam muito, né? O que faz a vida valer a pena é isso. É a família, é a gente ter Deus no coração e a gente cuidar das pessoas, do nosso próximo com muito amor, não é isso? com Um certeza. beijo enorme, André. Foi um prazer falar com você. Você é super simpática, Igualmente, adorei. beijo. Um beijo. Obrigada. Beijo, Até gente. mais, gente. Obrigada. Vou salvar a live. Salva a live e Beijo. depois você me manda. Um beijo. Tá bom, Tchau, beijo. tchau. Tchau.